Como é bom estarmos na casa do Senhor para entregar o nosso melhor, para louvar e engrandecer o nome dEle. Nós te agradecemos, Deus, pela rica oportunidade de estarmos aqui. Nos usa, Senhor, como vaso para dar o nosso melhor, Deus. Nos usa como instrumento, Senhor Jesus. Invade os corações de todos que estão aqui, Pai. Acalma, Senhor Jesus. Arde outra vez, Senhor Jesus, a tua chama, Pai. Que nós possamos sair daqui cheios, diferente do que chegamos, Pai. Nós te entregamos este culto, os louvores ministrados, Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Vamos louvar a Ele. Glória a Deus. Ensina as palmas. Louvado seja o nome do nosso Deus, Ele está aqui nesse lugar. A presença do nosso Pai é real aqui nesse lugar. Pois mesmo
que a figueira não floresça, que a vide não dê os seus frutos, nos alegraremos no Senhor, porque nós cremos não pelo que vemos, e sim porque acreditamos que Ele é o nosso Senhor. Você pode cantar comigo nesse momento, meu irmão. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não... Você pode dizer isso nesse momento? Ainda que a figueira não dê, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos alegraremos no Senhor sempre, pois Ele é tudo em nossa vida. Ele é nosso Deus, meu irmão. Se alegre nisso, se apega a essa palavra. Cante comigo de novo. Tu és minha porção, Tu és a minha, Tu és tudo que nós temos, Jesus. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, e mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Você pode repetir isso com toda a sua força. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, nos alegraremos em ti, Jesus, pois Tu és a nossa força, Tu és o nosso Deus, é Tu que nos impulsiona dia após dia para continuar. Então, se você crê nessa palavra, meu irmão, declare isso com todo o seu coração, com toda a sua força, porque Ele está aqui neste lugar. Cante isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira... Eu quero ouvir a sua voz, meu irmão. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és o nosso Deus, Senhor. Aleluia para o Senhor nessa hora. O Senhor está aqui nesse lugar, meu irmão. Vou falar o que
todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh, oh, oh. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Espírito Santo. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, nós temos você e agora nada mais importa. Nada mais importa do que a tua presença. Oh, te adoramos, Deus. Tu és único, tu és maravilhoso, não há outro além de ti. Nós amamos a tua presença. Oh, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo do Senhor. Aleluia, nós te adoramos, te bendizemos, pois tu és santo, tu és único, digno de receber toda a honra e glória para todos sempre. Oh, oh. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você.
tenho você. Só tenho você. Só falta eu perceber. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Temos o Senhor em nossas vidas. Nós queremos oferecer a Ele todo o nosso louvor. Diga para Ele: tudo é teu, Senhor. A minha vida, a minha voz, tudo é teu. Diga isso para o Senhor. Ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és o melhor que eu possa ter em meu ser. Diga para Ele isso nessa manhã. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu. Levante as suas mãos nessa manhã. Meu Senhor, minha vida é. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus e meu Senhor. Minha vida. Só você cante, meu Deus. Meu Deus. Levante as suas mãos, querido. É uma expressão de adoração a Deus. Diga que a sua vida, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Na sua casa você pode declarar, onde você estiver, declare: a minha vida é tua, Senhor. Oh, aleluia! Cante mais forte, meu Deus. Meu Deus e meu Senhor. Minha vida é Senhor.
Deus. Estamos avançando para o fim do primeiro semestre de 2026 e muitos são os testemunhos que temos ouvido neste ano, que é o ano da colheita. E temos certeza de que Deus ainda tem muito mais para realizar. Por isso, nós estamos aqui nesse momento para te falar quais são as nossas próximas atividades na comunidade. Aproveite cada uma delas como oportunidade de crescimento espiritual. Todos os voluntários de ministérios, líderes e participantes de FTL estarão aqui para uma grande festa. É o discipulado para todo o ministério que acontece a cada 6 meses. Faça sua inscrição no App Farol e venha celebrar esse tempo de plantio e colheitas. A Santa Ceia do Senhor acontecerá no dia 14 de junho. Lembrando que sempre em 3 horários, 7, 10 e 17. Esse é o domingo que renovamos o nosso compromisso com o Senhor, agradecendo pelo sacrifício na cruz, perdão dos nossos pecados. Nesse culto, nós também participamos da Mesa do Amor. Sempre trazemos uma contribuição para o Farol Social, seja uma oferta de mantimentos ou fraldas descartáveis no tamanho adulto. Abençoe a vida de alguém. O Farol Teens se reúne no dia 21, às 16 horas. Uma grande alegria ver nossos adolescentes de 11 a 14 anos crescendo na casa de Deus. Você pode fazer parte com essa turminha. Faça a inscrição no App Farol e junte-se a nós. Já se programe, porque julho iniciaremos o mês com uma série de cursos e encontros preparados para você crescer na palavra e avançar rumo ao propósito de Deus. Nós já iniciamos o mês com o curso de batismo, vai acontecer no dia 4. Mas também vamos ter Escola de Ministérios, Escola FTL. Em julho, também teremos o Café Integração. É um encontro para você que deseja se tornar um membro da nossa comunidade. Venha para esse encontro, participe dos cursos, você vai ser muito abençoado. São muitas as oportunidades de crescimento em nossa comunidade, mas quero destacar uma que muito nos alegra: o batismo. Nosso próximo batismo acontecerá no dia 8 de julho e você já pode começar a se preparar hoje para viver esse dia especial. Queremos te ver aqui em nossos outros cultos. Semanalmente, nós nos reunimos às quartas, 19h30, que é o culto da Vitória, e domingo, 7, 10 e 17. Além do culto presencial, nós temos também as nossas transmissões que acontecem ao vivo pelo YouTube, pelo App Farol, e as nossas transmissões acontecem aos domingos, 10 da manhã e quarta-feira, 19h30. E temos também o Farol Libras, que serve aos domingos no culto das 10, acessível à nossa comunidade surda. Você se alegra com tudo isso? Porque nós estamos cheios de expectativas para viver cada bênção do mês de junho e já nos preparando para o mês de julho, que é o mês de comemoração de aniversário da nossa comunidade. São tantos motivos para agradecer, mas queremos que você seja grato pelo hoje. Olhe a sua vida e reconheça a bondade de Deus que te acompanha diariamente. Por esse e tantos outros motivos, entregue a Deus o seu melhor aplauso com muita alegria. Deus. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, amém? Bom dia, igreja. Paz seja com todos vocês, amém? Louvado seja o nome de Deus. E aproveitando essa oportunidade, eu quero também agradecer a presença de você, visitante, você que nos visita nessa manhã pela primeira vez. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda à casa do nosso Pai. Sinta-se bem à vontade. E aquilo que você veio buscar, pode ter certeza que Deus ele vai falar ao teu coração nessa manhã. Sintam-se acolhidos e que Deus abençoe a sua vida. E eu quero aproveitar também esse momento para orar por você que nos visita. Certamente quando você entrou, você deve ter recebido uma lembrança da nossa comunidade. E nessa lembrança você tem um QR Code onde você tem acesso a todas as nossas programações, tudo aquilo que acontece aqui na comunidade. Tá? E junto tem um pequeno formulário. Se você, caso sentir à vontade, você pode preencher, coloca o teu nome, coloca o número do teu telefone e nós vamos orar por você. Vamos enviar mensagem também para vocês. Amém?
Eu quero orar nesse momento agradecendo a Deus pela tua vida. Eu quero convidar a igreja também para orar junto comigo. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida desse que nos visita, dessa pessoa que veio aqui, meu Deus, trazida pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor sabe da necessidade, que a tua palavra nesta manhã possa alcançá-los, que eles possam sair daqui satisfeitos, alegres, felizes, regozijados com a tua palavra. E assim, meu Deus, nós abençoamos a vida de cada um deles, desejamos, meu Deus, toda a felicidade do mundo e que a mão do Senhor continue estendida sobre eles e sobre toda a sua família. E assim nós te louvamos e agradecemos pela vida dos nossos visitantes, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos convidados? Aleluia. Antes de você entregar o seu melhor, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem aqui no Salmo 30, no Salmo 37, versículos 24 ou 25, 24 e 25, 25 e 26, tá? Vamos começar do 25. A palavra de Deus diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência, seus filhos, mendigando o pão. Palavra forte, linda, maravilhosa do Senhor. Você já foi justificado pela palavra do Senhor. Você já foi justificado por Deus. E Deus, Ele tem uma promessa. E essa promessa, ela vai se cumprir, não só na sua vida, mas também vai se cumprir na vida de toda a sua família. De geração em geração. Já fui velho, já fui jovem, hoje sou velho. Mas nunca vi Deus desamparar o seu justo. Os teus filhos que é justo. E pode ter certeza disso, que as bênçãos do Senhor, elas vão continuar sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. De geração em geração. Receba essa palavra e confie sempre no Senhor, porque Ele é provedor. Eu quero convidar você nesse momento a pegar o seu melhor. Coloque na sua mão o seu melhor, aquilo que você tem de melhor para entregar ao Senhor. Se você não tem a sua oferta, seu dízimo, que você dê o seu melhor, a sua melhor oração, o seu melhor louvor que você já entregou aqui, e a sua presença de coração, alma e espírito ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de vir até aqui à frente, meu Deus, entregar o nosso melhor, aquilo que o Senhor nos confiou. Nós te louvamos, Senhor, pela bênção da prosperidade, pelas promessas da Tua palavra sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas, e que eles possam ser abençoados grandemente, poderosamente, através das Tuas mãos. Que o Senhor faça-o prosperar em todas as áreas das suas vidas. Eles possam crescer, que eles possam multiplicar, e tudo aquilo que eles possam fazer, meu Deus, venha prosperar. E que o Senhor, meu Deus, derrame só essa bênção. Essas bênçãos não só sobre a tua vida, mas também sobre toda a sua família. E aqueles, meu Deus, que estão, Pai, de coração aberto para entregar o seu melhor, nós pedimos uma bênção mais que especial. Tu sabes a necessidade de cada um. Tu és um Deus provedor, Jeová Jireh, Deus da provisão. Assim, meu Deus, nós consagramos dízimos e ofertas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando você vier, venha com muita alegria no teu coração. E não esqueça de dar graças a Deus. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando.
Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Obrigado, Jesus. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, eu sigo te buscando. Cante isso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso. Você pode levantar suas duas mãos, só exaltar o nome do Senhor. Faça isso. Não há outro igual a Ti, não. Tu és o único. Se Tu és Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu te louvo, eu te adoro. Sua voz, majestoso, majestoso, poderoso, Ele é Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso e nós estamos aqui para bendizer o Teu nome santo, te agradecendo por todo o Teu cuidado, toda a Tua misericórdia e toda a Tua bondade. Obrigada, meu Deus, porque o Teu amor preenche a nossa vida de tal maneira que o nosso coração, nossos pensamentos são purificados. A Tua palavra movimenta em nós o desejo de ser cada dia mais de acordo com os Seus princípios, obedecer a Tua lei, Tua palavra. Queremos isso, Senhor. Aviva o coração do Teu povo, aviva o coração do Teu povo. Fala à Tua igreja,
Que os nossos ouvidos estejam prontos e preparados para te ouvir. Traz uma palavra de cura nessa manhã. Uma palavra que transforme e transborde do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Que alegria estarmos juntos aqui. Quero convidar você a sentar-se no seu lugar. Deus abençoe o ministério de louvor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15. Antes eu quero só trazer uma informação para você. Ali no finalzinho da igreja, lá atrás, tem um painel instagramável preparado com todo o amor e todo o carinho para que os casais possam tirar uma foto e já se preparar. Sexta-feira é dia 12, dia dos namorados. Então, já passa lá no final do culto, tira a sua foto, para que você, na sexta-feira, possa postar fazendo uma declaração de amor para o seu amor. Coisa linda, né? Faça a sua declaração de amor e já profetiza. Você que não tem ainda seu namorado, sua namorada, tira a foto lá e põe a mão, já profetiza que logo, logo você vai ter também a pessoa do teu lado, amém? Vamos orar pelos nossos cônjuges. Gente, eu orei, tá? Eu orei, pedi a Deus, falei com Deus como é que eu queria e hoje eu encontrei o meu amor, tá aqui, ó. Do jeitinho que eu pedi a Deus, ele veio. Tão bom isso, né? Faça isso também, você que ainda está solteira, você que ainda está solteiro, ore ao Senhor. E aí eu já vou logo falando. Nós vamos falar agora uma palavra e essa palavra me dá abertura para eu trazer isso para você. Ore e peça ao Senhor alguém que se alinhe aos seus princípios e seus valores. Porque é muito triste quando nós namoramos e casamos com alguém que não tem os mesmos princípios, que não tem os mesmos valores. Então, ore ao Senhor pedindo alguém assim, amém? E o painel vai estar lá só hoje, dá tempo de você passar, tirar a foto. E na sexta-feira, quando você postar, fazendo a sua declaração de amor, marca a comunidade. Nós precisamos fazer com que aqueles que ainda não conheceram o amor de Cristo, conheçam o amor de Cristo também através do nosso amor, amém? Vamos ler a palavra? Lucas, capítulo 15. Versículo 11. Jesus continuou. Um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais velho disse ao pai: eu quero a minha parte na herança. O pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, esse filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou-se para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava comida alguma. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou retornar à casa do meu pai e dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas, por favor, me trate como um empregado. E então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo,
sandália nos seus pés, matem aquele novilho gordo, nós faremos um banquete, celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. E na volta para casa, ele ouviu música, viu dança e perguntou aos servos: o que está acontecendo? E o servo respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou aquele novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou, não quis entrar. O pai saiu e insistiu com esse filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava perdido e foi achado. Essa é a palavra nessa manhã de domingo. Volte para casa. Volte para casa. É uma parábola muito conhecida. O que nós precisamos entender historicamente, quem contou essa parábola foi Jesus. E ele contou para uma multidão. E entre essa multidão tinha gentios, pessoas que não conheciam a forma, não viviam a forma de viver dos judeus. E tinha os judeus, os escribas, os fariseus, aqueles que eram leais aplicadores da lei, que eram fiéis e rigorosos, que obedeciam e faziam obedecer o que estava escrito na Torá. E ele conta a história de um pai e seus 2 filhos. Historicamente falando, o filho mais velho, ele tinha direito a uma porção dobrada da herança e ele já começava a desfrutar da herança do pai enquanto o pai estava vivo, porque ele ajudava na administração. Então ele prosperava, assim como quando Abraão saiu e levou Ló, ele ficou naquele lugar de prosperar também, junto com Abraão, da mesma forma que um filho mais velho prosperava com um pai. O filho mais novo, ele já não tinha esse direito. O pai teria que morrer para que ele fizesse jus à herança do pai. Mas enquanto isso, ele era sustentado ali na casa do pai. Mas esse filho, ele faz algo diferente. Ele começa a contestar internamente aquilo que o pai lhe oferecia, aquilo que o pai lhe dava. Ele começa a contestar a sua posição social naquele local. Então ele fala com um pai vivo: olha, eu quero a minha parte na herança. Imagina que doloroso, né? Você chegar para um pai vivo e falar assim: eu quero a minha parte na herança. E aquele pai não contesta aquele filho. Ele pega a parte da herança, ele entrega ao filho. E conforme diz a Bíblia, alguns dias depois ele partiu para uma terra muito distante. Ou seja, ele já tinha no coração dele muito certo o que ele queria fazer. Ele queria ir para longe. Longe da cobrança, longe do ensino, longe dos princípios, longe daquilo que o pai tinha lhe dado como jeito, como modo de vida. Ele queria o seu próprio modo, ele queria viver ao seu modo. Então ele toma o caminho com tudo que ele tem, ou seja, ele não pretendia voltar, porque ele leva tudo. Não foi uma viagem que ele foi para conhecer um lugar, não, eu vou lá, vou ter uma experiência, vou conhecer. Não, ele juntou tudo e ele vai. Ele vai embora. Historicamente, ele começa a viver um tempo onde ele era o dono da própria vida. Ele passa a ser o dono da própria vida. Essa terra distante, esse lugar em que ele vive, ele começa a desfrutar do seu jeito, totalmente diferente daquilo que o pai deu para ele. Mas um imprevisto acontece. Sabe por quê, meus irmãos?
Uma coisa que a gente tem que saber na nossa vida é que nós fazemos as escolhas do nosso jeito, nós escolhemos o que nós queremos viver, nós temos total poder e domínio sobre isso, sobre nossas escolhas e sobre nossos atos, mas nós não temos poder nenhum, controle nenhum sobre as coisas que acontecem à nossa volta. Nós não temos como controlar tempo, temperatura, lugares, pessoas, não temos, ninguém tem controle sobre isso. Sobre prosperidade, sobre bonança, sobre escassez, mas nós temos como administrar aquilo que chega nas nossas mãos. Nós temos como administrar o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente ouve. Lembra na quarta-feira, quando eu trouxe uma palavra, guarda o seu coração? A gente administra muito bem o que é que chega para a gente, e a gente precisa ter muito cuidado, porque dependendo do que está chegando, nós podemos estar sendo seduzidos e aliciados por coisas externas que vão fazer com que a gente tenha que romper com aquilo que nós recebemos como princípios sagrados da parte de Deus ou da nossa família, e nós vamos tomar um caminho, um rumo errado. Porque nós acreditamos que aquele lugar ali não está bom, eu quero algo diferente, eu vou partir para uma terra distante. Tão triste, né, quando a gente começa a desvincular da presença de Deus e naturalizar as coisas desse mundo. E aquele tempo de dificuldade chegou, aquele homem começou a passar fome, e ele foi implorar emprego. E eu imagino que ele fosse um homem conhecido, porque ele foi implorar um fazendeiro, e o fazendeiro falou, tá, eu vou colocar você para cuidar dos porcos. E aquele homem vai para cuidar dos porcos. Imagina que cuidar dos porcos para um judeu era algo terrível, porque a Bíblia, a Torá, na verdade aqui as leis diziam que o porco era um animal imundo. Então, para um judeu ter contato com o porco, se alimentar do porco ou cuidar do porco, porque cuidar do porco não significa só estar ali, significa fazer toda a faxina do lugar que ele está. Não só alimentar, mas também observar, ter contato. Daí a pouco você está com o cheiro daquele lugar. E ele foi para lá. Imagina quanta humilhação para um judeu que tinha as suas regras, as suas formas de ver e as leis para seguir, e de repente ele estava o contrário daquilo ali, ele estava lá no meio daquilo. Que triste, ele começa a ser humilhado. E a humilhação para ele foi algo tão grande que ele começa a desejar o que o porco estava comendo. E na hora que ele começa a pensar nisso, olhar para isso, a mente dele faz ele voltar lá para a casa do pai dele. Ele sabia que ele não tinha mais direito de filho. Ele não tinha mais direito de filho, não é porque o pai não o amava mais, mas tipo assim, toda a herança que ele já tinha levado e ele já tinha consumido, então aquilo ali não cabia mais a ele. Ele poderia voltar para a casa do pai, mas até para voltar para a casa do pai seria uma condição diferente, porque assim, o que eu tinha que fazer por você, naturalmente falando, né? O que eu tinha que fazer para você eu já fiz, você já levou o que é seu, então agora é você com os seus negócios. Mas ele pensa assim, não, eu vou voltar, e eu vou pedir ao meu pai para me dar um emprego, porque se eu estou trabalhando aqui, cuidando de porcos, na casa dos meus pais, os empregados, eles trabalham de outra forma, eles têm alimento, o serviço é outro, eu vou voltar para a casa do meu pai. Como é bom quando a gente cai em si, né? É isso que o versículo ele fala, caindo em si, no versículo 17, quando ele finalmente, olha que palavra, caiu em si. Ele lembrou de onde ele tinha saído, ele lembrou como era. E lá na casa do pai dele, ele não estava na condição de empregado, ele não estava na condição de escravo, ele estava na condição de filho. Tudo que ele tinha recebido, toda a instrução, todas as bênçãos, ele recebeu como filho. Mas ele olhou para um lado que ele nunca tinha olhado, porque na condição de filho ele se via como filho, mas na condição de empregado ele olhou para os empregados. E ele falou assim, mas lá eles são tratados diferente, eu vou voltar. Quando é que você cai em si? Bendita a hora em que nós temos essa experiência de reconhecer o lugar onde nós estamos. Então ele volta, e ele volta com o coração muito machucado. Porque imagina, depois de eu ter saído, de eu ter desonrado meu pai, porque meu pai estava vivo, e para mim eu matei ele dentro de mim, pedindo a minha parte na herança, mas eu vou voltar. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, o inimigo ele pode arrancar tudo da sua vida quando você decide sair para longe de Deus, quando você decide fazer as suas escolhas, mas ele não arranca o caminho.
O caminho continua lá, você só precisa tomar a decisão e colocar os pés nele para voltar para Deus, para voltar para os princípios de Deus. Talvez você nesse momento esteja pensando sobre isso. Ah, mas eu estou muito longe, eu tomei decisões que me levaram para longe de Deus. Decisões, às vezes pequenas. Na quarta-feira eu falei isso e eu usei exatamente esse lugar simbolizando. Nós começamos numa linha reta, nós começamos a dar pequenos passos e de repente a gente se desvia e fica muito longe daquilo que é vontade e propósito de Deus. E no livro de Provérbios, no capítulo 4, quando o sábio ele fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqui nós estamos falando de um jovem que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, não. Ele tomou um rumo oposto. Ele foi para muito longe, para muito distante. Mas ele sabia o caminho que ele tinha percorrido e ele sabia qual é o caminho que ele tinha para voltar. Era o caminho do cair em si, é o caminho do arrependimento, é o caminho de uma nova escolha. Ah, meus irmãos, isso nos ensina tantas coisas. Nos ensina que o problema daquele jovem nunca foi a casa do pai, nunca foi o ensino que o pai deu a ele. Porque o pai prosperou. E quando ele ficou na miséria, ele sabia para onde ele tinha que voltar. Onde é que ele ia ser minimamente, se ele quisesse, abastecido. Era a casa do pai. Mas o problema daquele jovem foi o vazio que existia dentro dele. E a gente tem que ter cuidado com esse vazio que existe dentro de nós. Fique atento aos vazios que surgem na sua vida. Porque de repente você começa a sentir um vazio de existência, um vazio de emoção, um vazio de alegria, um vazio de sentimento. E a sua vida começa a transbordar esse vazio. Pastora, como é que transborda um vazio? De repente o vazio é tão grande, ele é tão grande que ele começa a ocupar tudo que está à sua volta. Ele não está mais só dentro de você ou do pensamento, ele está em tudo que é seu. As coisas perdem o sentido. E quando nós deixamos essa insatisfação tomar o nosso coração, esse vazio ocupar a nossa mente, nós podemos tomar decisões erradas, porque nós tomamos decisão baseada naquilo que nós estamos tendo como falta. Nós não olhamos para aquilo que nós temos como bênção. Nós não conseguimos olhar para aquilo que temos como prosperidade, nós olhamos para a falta. Então, se eu estou doente, eu olho para a doença. Se eu estou com um problema no casamento, eu olho para o problema. Se eu estou com um problema na educação do meu filho, eu olho para o problema. Se eu estou com uma dificuldade financeira, eu olho para a dificuldade. Mas o caminho é oposto. Se eu estou com uma dificuldade financeira, eu preciso glorificar a Deus, porque eu tenho força, eu tenho pensamento, eu tenho ideias, eu tenho propósitos. Se eu estou com um problema no casamento, eu lembro que eu tenho um casamento. Se eu estou com um problema na educação do meu filho, eu lembro que eu tenho um filho. E assim por diante, você precisa lembrar daquilo que te preenche, não daquilo que está vazio dentro de você. E se você tem um problema na sua relação com Deus, e muitas vezes nós temos, lembre-se, você tem um Deus. E você precisa olhar para esse Deus e começar a falar com Ele aquilo que está ocupando o seu coração hoje. E essa palavra, ela vai para aqueles que estão distantes. Eu não sei qual é o lugar do caminho que você está. Se você está mais próximo, se você está no meio do caminho, ou se você já se perdeu há tanto tempo que não consegue voltar. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o caminho continua ali. O inimigo não arrancou esse caminho ainda. Ele pode ter te humilhado, ele pode ter arrancado a sua esperança, ele pode ter arrancado coisas de dentro de você que te mantinham viva, que te davam alegria, mas ele não pode arrancar o caminho ele continua posto. Você só precisa tomar uma decisão, cair em si, colocar os pés e voltar para Deus. E essa palavra não é só para quem está fora da igreja, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós ainda estamos vivendo o auto-engano. Nós precisamos tomar cuidado com o auto-engano, porque o auto-engano às vezes ele chega e ele nos conduz para prazeres passageiros. Essa palavra é para cada um de nós, para que nós possamos olhar para a nossa vida e falar, meu Deus, eu quero voltar para a Tua presença, porque eu estou distante, eu não consigo mais ler a Bíblia. Já tem dias, semanas talvez que eu não leio a Bíblia ou que eu não oro. Cair em si é ver há quanto tempo você está distante da sua comunhão com Deus e você está deixando esse vazio, esse espaço vazio entre você e Deus, para que Ele seja preenchido com o auto-engano, porque daqui a pouco você já não vai ter prazer mais na presença de Deus, porque a presença de Deus não vai estar lá, e outras coisas estarão presentes na sua vida, e ai daquele que permite que outras coisas fiquem presentes na vida dele, que não a presença de Deus.
Como é doloroso quando nós nos distanciamos do Senhor. Porque os preços que a gente paga, e a gente paga alto preço pelas escolhas erradas, podem nos levar para a humilhação. O que Deus quer trazer para você nessa manhã, o que Deus quer trazer para você e para mim através dessa palavra, é que nós podemos sim, mesmo nos meios das dificuldades e das lutas, clamar a Deus que Ele venha até nós. E aí, quando esse jovem ele toma o caminho de volta, depois de ter vivido por toda essa trajetória, ele começa a fazer esse caminho, que é um caminho que eu costumo dizer, que é um caminho de culpa. A tristeza, a culpa, são sentimentos que nos aprisionam. Nós começamos a ser aprisionados por aquilo que ocupa o nosso coração. Eu não devia ter saído da casa do meu pai. Por que eu saí? Para que eu dei ouvido a outra pessoa? Para que eu ouvi meu coração? Ah, mas eu não mereço estar lá, eu não sou digno de estar lá. E aí, meus irmãos, é que começa a grande dificuldade. Depois de termos feito as escolhas erradas, o que nós sentimos é algo que muitas vezes nos puxa para baixo, que tira toda a nossa força, que tira o nosso ânimo, que nos enfraquece. Tem gente que está preso nesse lugar de culpa e de enfraquecimento há anos e não voltou para a presença do Senhor ainda. E eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Deus está te esperando de braços abertos. Ele não te condena, Ele não te culpa, ainda que você se culpe. Eu ouvi de uma pessoa que estava afastada da presença do Senhor a seguinte comparação, ilustração. Ela disse assim, é como se eu estivesse me olhando na frente de um espelho e eu estivesse presa dentro do espelho, a minha imagem estivesse presa dentro do espelho e não conseguisse encontrar o caminho de volta, não conseguisse sair dali. Eu própria já estive distante do Senhor, depois de ter uma vida na presença, me distanciei, e é terrível. O que a gente sente é vontade de morrer, é vontade de desistir, é dor, é cansaço. Porque é isso que o inimigo veio trazer. Ele veio trazer desejo de desistência, ele veio trazer desejo de morte, ele veio trazer vontade de você se afundar cada vez mais. Mas a Bíblia diz que Deus, através de Jesus, Ele nos deu vida e vida em abundância. Não é pouca vida, é vida em abundância. E por que é que nós rejeitamos essa vida e escolhemos a morte? Por que é que nós escolhemos ser preenchido pela graça de Deus e escolhemos o vazio? Porque damos ouvido àquilo que está dentro do nosso coração, que nos distancia de Deus, que é o desejo de viver algo novo. É o desejo de ter outras experiências, assim como esse jovem teve. E ele foi, e ele gastou tudo o que ele tinha. Amados, tem gente que está indo gastar a saúde, tem gente que está perdendo família, tem gente que está destruindo a sua casa, homens largando esposas, esposas largando homens, com propósitos de destruição, indo atrás de sonho, de loucuras. Mas o nosso Deus nos traz de volta e Ele nos traz a reflexão que é na presença dEle que nós somos abençoados. Com aquilo que Ele nos deu. É preciso autoconsciência para ser restaurado. Não tem como ser restaurado sem você saber e ter consciência de onde você está. Algumas Bíblias, na tradução para o português, trazem a ilustração de um filho perdido, mas algumas trazem o filho pródigo. No significado da palavra pródigo, nós encontramos uma pessoa esbanjadora, um homem esbanjador, uma pessoa que esbanja, que pega o que tem e gasta. Às vezes nós gastamos nossa energia, nós gastamos nossa saúde, nós gastamos nosso dinheiro com aquilo que não nos dá nada, com aquilo que não nos preenche em nada. Tanto é que esse jovem, ele foi viver tão distante, tão diferente do que o pai dele queria, que ele perdeu tudo. Agora veja que diferente, né? O pai dele era um homem que tinha muitos bens, porque ele pediu a metade dos bens, foi, e quando ele volta, ele ainda encontra um pai próspero. Mas ele levou a metade do que o pai tinha, que o pai poderia dar para ele, e ele gastou tudo. Ele esgotou os seus recursos. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa, o pecado, ele é um saquetel furado, ele é um saco furado, o que você coloca ali, consome.
consome sua vida, consome sua juventude, consome seu dinheiro, consome sua saúde. Mas a partir de uma decisão consciente, de um arrependimento, verso 20 diz que esse jovem decidiu retornar. Esse homem decide retornar. E ele retorna. O que eu acho interessante é que no verso 20 diz assim: então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Aqui não está escrito, mas eu tenho a liberdade de pensar que esse pai estivesse sempre olhando para a estrada. Ele estivesse sempre olhando, porque ele sabia que o seu filho voltaria. Deus sabe que você vai voltar. Deus espera você voltar. E é nessa expectativa, é nesse lugar que você vai ser encontrado quando você decidir abandonar o orgulho que te levou para tão longe e voltar para a presença de Deus. O pai esperava olhando para a estrada. E o pai celebrou quando esse filho chegou. E ele grita para os servos assim: traga para ele as melhores roupas. Coloca de novo o anel no dedo dele. Calça a sandália nos pés dele. Porque as melhores roupas eram separadas para os filhos. O anel era um sinal no dedo de que ele era parte daquela família. A sandália que ele colocou nos pés dava a ele um lugar e um status de filho. Porque os empregados, os escravos, eles não usavam as sandálias. Ele voltou para ser escravo, para ser empregado. E o pai recebe ele de novo como filho. Eu quero dizer para você que está com o coração apertado, que não consegue mais fazer uma oração completa para Deus, que sempre que vai orar você se sente condenado, se sente culpado, se sente triste, infeliz pelas decisões erradas que te levaram para o lugar onde você está hoje. Porque, amados, eu vou lhe dizer uma coisa: tem decisões na nossa vida que é diante de todo mundo, mas tem coisa que é secreta. Só nós e Deus sabemos que não deveriam estar acontecendo, mas elas estão acontecendo. É o que a gente chama de pecado secreto. Tem pecados que são secretos e te levam para tão distante de Deus, que você não consegue mais orar nem em pensamento. Você tenta orar e a oração não vai. Você pega a Bíblia para ler e você se sente mal. E o que Deus está te dizendo nessa manhã é que Ele está pronto para acolher você, ainda que você não se sinta digno de estar aqui. Glória a Deus por isso. Nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos restitui tudo aquilo que Ele já nos deu. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mas você já viu gente que foi servo de Deus um dia, perdedor? Já. Mas na presença de Deus nós somos mais que vencedores. Na presença de Deus nós temos vida em abundância. Na presença de Deus, mesmo no meio das dificuldades, nós estamos com o coração alegre, com o coração feliz, confiante. Eu costumo ilustrar a pessoa que serve a Deus e que crê nesse poder de Deus como alguém que tivesse, imagina assim, que isso aqui, esse altar, essa ponta todinha, de lá até aqui, fosse um quadrado todo fechado. E isso aqui é a minha vida. Eu encosto na parede, eu chego aqui, tem parede, ali tem parede, ilustrando. Tem o teto, tem o chão. Disso aqui eu dou conta. Mas imagina que esse quadrado ele está num lugar solto. E quem dá conta do lado de fora não sou eu, é Deus. É Deus que segura. Quando eu perco o controle, quando eu vou para o chão ou quando eu caio, é Deus que me segura. E isso aqui é a vida de cada um de nós. Nós precisamos confiar que esse Deus ele está sempre nos sustentando. Porque passaremos por dificuldades e adversidades. Mas o que são as dificuldades se nós estivermos próximos de Deus? E aí, amados, esse retorno, essa celebração, esse jovem encontra aquilo que todos nós queremos encontrar. Ou que já encontramos um dia. Amor e perdão. Deixa eu te dizer algo, Deus espera você de braços abertos. Arrependa-se. Porque quando nós nos arrependemos
depois de ter errado prioridades, nós somos acolhidos de volta ao Senhor. Nós não podemos nos agarrar às imundícies. As imundícies podem ser coisas, pensamentos, palavras, lugares. Não podemos confiar nas nossas próprias forças, porque quando aquele jovem sai da casa do seu pai e ele leva o que ele tinha de dinheiro, ele estava muito forte. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Os amigos estavam do lado dele, ele conseguiu festejar e se alegrar. Mas e aí, o que acontece depois? Ele tinha controle sobre aquela situação, mas a situação do ambiente veio uma grande dificuldade. Quando a dificuldade vem, tudo que nós temos é a bondade de Deus sobre a nossa casa. Como eu disse, quem contou essa parábola foi Jesus. E Jesus contou essa parábola tanto para os publicanos, aqueles pecadores, como também para os escribas e para os fariseus. E é interessante que quando ele fala sobre isso, ele faz a ilustração com 2 animais. Primeiro ele fala dos porcos, porque aquele jovem, aquele homem, ele foi trabalhar cuidando do porco, que era a parte imunda. E no final da história, Jesus conta que quando o homem volta para casa, o pai mata um novilho cevado, um novilho gordo, um novilho que estava separado, e esse novilho era sempre separado para as grandes festas, para as celebrações. Então Deus, ele pode muito bem, do momento em que você quer sair da imundícia, é uma escolha sua, é uma decisão sua, quando você chega na presença de Deus, essa celebração será o que lhe sustenta. E aí, esse momento de celebração, de acolhimento do Pai, a felicidade e a alegria do Pai, não foi a mesma felicidade do irmão dele. Eu já ouvi muitas pregações e pouco se fala desse irmão. Mas eu quero pensar com você hoje, nessa manhã, a respeito desse irmão. O irmão estava lá no campo trabalhando, ou seja, ele ficou. Ele podia ter ido, ele era o irmão mais velho, mas ele ficou com o pai. E ele estava no campo trabalhando. De repente ele começa a se aproximar de casa, tem festa, tem música, tem dança, todo mundo festejando. E aí ele chama um dos funcionários e fala: o que foi que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Aí o servo disse assim: é seu irmão que voltou para casa. Seu pai está alegre, está festejando, seu irmão voltou. E mais, sabe aquele novilho gordo que a gente estava cevando? Ele matou para que a gente pudesse celebrar. E esse irmão, a Bíblia diz que o coração dele se enche de ira, revolta, ressentimento. E eu compreendo, eu não julgo, porque às vezes você já tenha sentido, ou eu já senti essa situação também. Meu Deus, eu estou aqui fazendo tudo certo, por que eu estou passando por isso agora? Você já sentiu isso? Você já se queixou com Deus assim? Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu não acredito. Aí chega a dar uma vontade de ficar do lado de fora. Assim, também vou ficar aqui, não vou fazer nada mais não. E aquele irmão mais velho faz isso. E aí a gente vê uma grande distinção, né? Um foi rebelde e foi embora. O irmão mais novo se rebelou, foi embora. O outro ficou, mas ficou ressentido. Mas em ambos os casos, eles estavam do lado de fora de casa. Um foi para mais distante, se arrependeu, caiu em si e voltou. O outro ficou, trabalhou no campo. Mas no dia que ele vê a alegria, a celebração do pai pelo arrependimento do irmão, ao invés de entrar dentro de casa e celebrar com a família, ele fica do lado de fora da casa. Será que nós temos ficado do lado de fora da casa por livre e espontânea vontade, por escolha nossa? Ressentidos com Deus? Quantas vezes nós deixamos o ressentimento chegar no nosso coração e não é por conta de um irmão nem nada, é por conta de nós mesmos, é a nossa colocação diante de Deus, é a nossa escolha diante de Deus. A gente se acha ali ressentido, se acha no direito de ficar insatisfeito.
Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo e na volta para casa ouviu a música, a dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, e o servo respondeu: é seu irmão que voltou, seu pai matou aquele novilho gordo. Ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Mas ainda no verso 8, a história contada por Jesus, diz assim: o pai saiu e insistiu com o filho. O mesmo pai que estava olhando para a estrada, esperando aquele filho que foi embora voltar, ele também foi para fora da casa perguntar: meu filho, por que você não entra? Entra. Venha celebrar conosco, venha festejar conosco. E naquele momento, o filho faz uma confissão para o pai. Ele fala: meu pai, eu nunca te abandonei. Oh, meu Deus, eu já orei assim. Deus, eu nunca te abandonei. Mas a gente abandona, eu já abandonei. Você entende? Deus, eu não pequei. Mas a gente peca. A gente peca. É o momento de nós pararmos de olhar para nós como se nós fôssemos muito bons, como se tudo em nós fosse perfeito e exigíssemos de Deus um direito de celebrar, sendo que nós também temos as nossas falhas. Às vezes nós ficamos dentro da igreja, nós não nos desviamos como um outro se desviou, mas nós estamos distante de Deus da mesma forma. E o problema é que Deus olha para aquele filho e fala: meu filho, você esteve comigo o tempo todo. Eu nunca te neguei nada. É que muitas vezes nós chegamos e estamos na presença de Deus, nós servimos na igreja, nós estamos no altar, nós trabalhamos, nós evangelizamos, nós saímos para a missão, mas a gente não se sente digno de usufruir daquilo que Deus nos dá, da vida, da prosperidade, da saúde. Nós nos negligenciamos, nós escolhemos viver de uma maneira diferente da que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é vida. Vida. Vida plena e abundante. Ah, pastora, mas quando você fala assim, fica parecendo que a gente não vai ter problema. Vai. Mas Paulo, quando ele está escrevendo uma de suas cartas, e ele fala assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós descobrimos o segredo do contentamento, veja, aquele filho mais jovem partiu em busca de felicidade. Algo que vem e vai. Mas nós precisamos ir em busca de contentamento. Contentamento é o quê? É aquilo que você fizer, você vai estar fazendo com o coração feliz, grato, alegre. Entendendo que ora é mais pesado, ora é mais leve, ora é mais difícil, ora é mais fácil. Não é assim com profissão? Está aqui a doutora Thaís cuidando de mim, né, doutora Thaís? Cuidar do outro. Tem dia que a gente está tão cansado. Gente, eu cuido de pessoas. Tem dia que eu estou tão cansada, tão cansada. Eu só queria ficar deitada e dormir. Temos aqui muitos profissionais que cuidam de outras pessoas. E essas pessoas que cuidam de outras pessoas também precisam de cuidado. Não é verdade? Oh, gente. Deus, Ele te deu uma responsabilidade. Ele te deu um propósito, te deu uma missão lá onde você está. Mas Ele cuida de você também. E você pode pedir a Ele esse cuidado. Você pode de vez em quando falar para Deus assim: Deus, hoje eu quero um coração bem tranquilo para ir fazer o que eu faço. E vá com tranquilidade. Mas aquele irmão mais velho, ele não estava tranquilo. Afinal de contas, qual é a diferença entre um e o outro, né? É só que um ficou e o outro foi.
mas nenhum dos dois se enxergava como filho, mesmo o pai os amando como filho. Eles pecaram de forma diferente. Eu quero encerrar essa minha palavra essa manhã, dizendo para você que talvez você um dia tenha pedido a sua herança para Deus. Se você puder, feche os seus olhos por um instante. Tenta resgatar na sua memória se algum dia você pediu a sua herança para Deus. Você já tentou matar Deus na sua vida? Você já se sentiu ressentido com Deus? Volta para casa. Volta para casa que o Pai te ama. Ele te acolhe, Ele te espera. Ele tem vida separada para você. Pai, mantenha a porta aberta, e essa porta aberta não faz diferença nenhuma se você foi ou se você ficou. Ele te chama para casa. Não deixe o seu coração cheio de ressentimento. Não deixe o seu coração distante de Deus. Não deixe o seu coração fora do propósito. Meu Deus, eu quero nessa manhã orar por cada um dos teus filhos. Quantas vezes, meu Deus, nós tomamos decisões que nos levam para longe de Ti. Tomamos decisões, meu Deus, que nos colocaram em um lugar tão distante, que às vezes achamos que não temos mais acesso. Mas eu sei, Pai, que os Teus braços estão abertos, pronto para acolher os Teus filhos. Toca no coração deste Teu filho, dessa Tua filha, para que não haja hoje nenhum impedimento, nenhuma marca de humilhação, não haja culpa nem tristeza que os segure longe e fora da Tua presença. Mas que tudo isso, meu Deus, possa mover dentro desse coração e dessa mente, para que eles queiram estar na Tua presença. Eu oro também, meu Deus, por esse filho, essa filha, que nunca se distanciou, que está dentro da igreja, que está servindo em um ministério, que está sentado na cadeira há tanto tempo, mas dentro do coração vieram os ressentimentos. Sentimentos requentados, sentimentos que começaram a mover dentro desse coração, dentro dessa mente, e que tirou esse filho, essa filha da Tua presença íntegra, inteiro. Eu oro para que esse coração seja completamente lavado pela misericórdia de Deus. Assim como o pai saiu de dentro da festa, da celebração, e foi ao encontro daquele filho que ele tanto amava, que nunca o abandonou, ouviu as queixas daquele filho, mostrou a ele que ele sempre o amou, que ele tinha direito a tudo que estava posto. Ele só precisava ocupar aquele espaço. Ah, Pai, eu sei que aquele homem que ficou precisava cair em si e entrar dentro de casa. Eu oro agora, meu Deus, por este Teu servo, essa Tua serva, este Teu filho,
que nunca te abandonou, mas precisa cair em si e entender que um coração amargurado, um coração ressentido, só leva ele para longe da tua presença. Não importa quem você Rejeitamos agora, meu Deus, todo ressentimento. Rejeitamos agora todo sentimento maligno que ocupa o nosso coração. É isso, Senhor. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Ouça essa canção. mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Oh, aleluia. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Fique de pé Ele no seu se lugar, adore ao importa Senhor. com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não Ele desiste. se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Esse Deus que te ama, Ele não te abandona. Não importa quem você é, Aleluia. não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. É hora de você voltar para casa. É hora de você voltar para casa. É hora de você voltar para casa. Deus quer te curar, Deus quer te curar, Deus quer celebrar a restauração da sua vida. Ele quer guardar os seus sonhos. Ele quer guardar o seu futuro. Esse Deus te ama. Esse Deus nos ama. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigada, Jesus, por essa manhã maravilhosa. Obrigada por essa palavra, meu Deus, que chega ao nosso coração como um refrigério. Que possamos ser lavados e purificados pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia.
que possamos ter um entendimento de tudo de bom que o Senhor tem para nós. Guarda, meu Deus, a vida dos teus filhos, teus servos que estão voltando de São Paulo depois de um congresso abençoadíssimo. Guarda, meu Deus, a vida daqueles que estão aqui presentes, adorando o teu nome nessa manhã, aqueles que já tiveram às 7 horas, aqueles que virão às 17, com o coração cheio de alegria. Leva os teus filhos para casa, meu Deus, nessa manhã, para que eles tenham um restante de domingo abençoado em família, e que essa seja uma semana de transformação, e o teu cuidado esteja sobre a vida de cada um. Trata naquilo que cada um precisa ser tratado individualmente. Confiamos em Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos, hoje e sempre. Amém, amém. Vão em paz, vão em paz. Deus vos abençoe. Deus abençoe. Seja exaltado o nome do Senhor. Tira a foto lá no painel antes de ir embora. Deus abençoe.